Estudando agora a quantidade de raízes da função do segundo grau. Olha só, primeiro caso aqui, ó. Se o delta, ou seja, o discriminante, for maior que zero, ou seja, for um valor positivo, o que acontece? Ó? Ele diz assim, ó, diz que há duas raízes reais e distintas. Como assim, Ferreto? Olha só. Quando nós vamos calcular as raízes, nós vamos ter o quê? Ó? Uma delas, x1, por exemplo, é dada por menos o b. Olha só, na fórmula de Bhaskara, nós temos aqui ó, o mais e o menos raiz quadrada do discriminante. A primeira raiz, nós podemos utilizar apenas o sinal positivo, raiz quadrada do discriminante, tá? Dividido por 2a. E a segunda raiz, nós vamos utilizar, então, ó, menos o b, o sinal negativo. Raiz quadrada de delta dividido por 2a. Ok? Então, nesse caso, pessoal, nós achamos aqui ó, a raiz x1 e a raiz x2 com valores diferentes. Tá? Agora, em relação ao delta igual a zero. Se o delta for igual a zero, diz o seguinte, ó, há duas raízes reais e iguais, tá? Também é chamado de raiz dupla, tá, gente? Um zero duplo. Como assim, Ferreto? Olha só. Nós temos que a fórmula de Bhaskara é assim, né? Menos o b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tá? Dividido por 2a. Tudo bem? Onde o delta ali é o b quadrado menos 4ac. Agora, se o delta, como diz aqui, ó, ele for exatamente igual a zero, vai ficar raiz quadrada de zero, e tudo isso daqui a gente sabe, então, que fica igual a zero. Ou seja, o x fica apenas o menos o b sobre 2a. Então, dessa forma, pessoal, não há como separar aqui os valores, tá? Fazer valores distintos das raízes. A gente tem que a raiz x1 é exatamente igual à raiz x2 e ambas valem apenas o menos o b sobre 2a. Ok? Agora, por outro lado, olha só, o delta aqui, ó, o discriminante ele pode ser menor do que zero, ou seja, assumir um valor negativo. Aí, quando o delta é um valor negativo, imagina o seguinte, aqui na fórmula nós vamos ter raiz quadrada, o delta valendo valor negativo, raiz quadrada de valor negativo, isso não existe no campo dos números reais. Ou seja, não há raiz real. A gente diz o seguinte, ó, que as duas raízes elas são complexas. Isso porque, pessoal, raiz quadrada, então, repetindo, de número negativo não existe no campo dos números reais. O que acontece ali, raiz quadrada de um número negativo, surge ali ó, um número imaginário. E o número imaginário pertence ao conjunto dos números complexos. Então, não há raízes reais no caso do delta ser um valor negativo. Ok? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer aqui e vamos ver alguns exemplos para entendermos como tudo isso aí funciona. Diz o seguinte, ó, no item 1, determine, olha só, se existirem os zeros das funções abaixo. Temos aqui no item A o seguinte, ó, está aqui a função, e para determinarmos os zeros dessa função, nós temos que pegar a função e igualar a zero. Então, nós vamos descobrir os zeros ou também as raízes, né? Olha só, o valor do A, ou seja, do coeficiente do x ao quadrado, é 1. Do B, nós temos o menos o 2, né, o coeficiente do x, e o C, o termo independente, ele vale 1. Pessoal, agora é o seguinte, em relação ao delta, lembra a fórmula dele? Delta, o discriminante, né, é b quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Então, dessa forma, olha só, o nosso B vale menos 2. Então, vai ficar o menos o 2 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Então, o nosso discriminante ficou menos 2 elevado ao quadrado, 4 positivo. Menos 4 vezes o 1 vezes o 1, fica menos o 4. Então, dessa forma, o nosso discriminante aqui, 4 menos o 4, o resultado é 0. E quando o nosso discriminante for igual a 0, o que nós temos aqui? Ó? As duas raízes, x1 e x2, elas são exatamente iguais. Agora, a situação é a seguinte. Quais são essas raízes? Então, vem para cá. Ó. Na fórmula de Bhaskara, nós temos que menos o b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Como nós vimos, então, ó,
o nosso delta sendo igual a zero, isso aqui fica igual a zero. Então, as nossas duas raízes, sendo iguais, ó, x1 é igual a x2, elas valem menos o b. Reparem que o nosso b aqui ele vale menos 2, ó. Então, menos o menos 2 fica 2 positivo, dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, o resultado é 1. Então, é o seguinte, pessoal, tanto a raiz x1 como a raiz x2, elas têm valor igual a 1. Aqui é o seguinte, pessoal, nós estamos vendo uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau sempre há duas raízes. Nesse caso, por ser o delta igual a zero, essas duas raízes elas foram reais e exatamente iguais ao valor 1, ok? Vem comigo aqui, ó, no item B, vamos descer aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Temos a função, tá? Vamos pegar aqui o valor do a, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado vale 1. O valor do b aqui, ó, coeficiente do x ele vale menos o 1. E o c é o termo independente, ele vale menos o 2. Se nós formos calcular o delta primeiramente, lembra que o delta é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Neste caso, olha só. O b vale menos 1. O menos 1 elevado ao quadrado, a gente sabe, fica 1 positivo, tá? Menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos o 2. Olha o que acontece aqui, ó. Delta é igual. Menos 1 elevado ao quadrado, então, dá 1. Menos 4 vezes 1 dá menos o 4, tá? E menos o 4 vezes esse menos 2, o resultado é 8 positivo. Tudo bem? Então, nesse caso, o nosso delta deu 1 mais 8, o resultado deu 9. Dessa forma, pessoal, olha só. Reparem que o delta deu um valor positivo e nós temos, então, dessa forma, a raiz x1 é diferente da raiz x2 e elas são reais, tá? Agora, quais são esses valores aí, ó? Vem na fórmula de Bhaskara. Lembra que é menos o b, mais ou menos raiz de delta, que a gente já calculou, né, dividido por 2a. Olha só, nós temos o menos o b. O b vale menos 1, então menos o menos 1 fica 1 positivo, mais ou menos. Raiz quadrada de delta é raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2a. 2 vezes 1, o resultado é 2. Aí é o seguinte, aqui vai surgir dois valores, né? Um valor vou chamar de x1 e outro valor vou chamar de x2. Tem alunos que colocam x', x duas linhas, isso não faz diferença, tá? Agora, olha só, 1 mais o 3 dá 4. 4 dividido por 2, 2. Agora, 1 menos o 3 dá menos o 2, menos o 2 dividido por 2, menos o 1. Então, está aqui as duas raízes, ó. São diferentes, uma vale 2 e a outra vale menos 1. Reparem, pessoal, que nesse caso, por ser o discriminante um valor positivo, nós tivemos duas raízes também, tá? Só que duas raízes reais e distintas, diferentes. Uma valendo 2 positivo e a outra valendo 1 negativo. Ok? Vem comigo aqui, ó. Olha o que diz o item C. Diz assim, ó. 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Querendo achar as raízes aqui, ó, lembra que a gente acha a raiz igualando a zero, né? Pegando os valores de a, b e c, o a é o coeficiente do x ao quadrado, ele vale 2. O b é o coeficiente do x e vale 3. E o c é o termo independente, ele vale 4. Beleza? Aí, jogando isso aqui lá no discriminante, lembre que o discriminante, a fórmula é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Substituindo, vamos ter o seguinte, o b é 3, então ficamos com 3 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 4. Tudo bem? Então, nosso discriminante aqui, ó, ficou quanto? Ó? 3 ao quadrado é 9, aqui fica menos o 4 vezes o 2, dá menos o 8. Menos o 8 vezes o 4, menos o 32. Dessa forma, o nosso discriminante deu 9 com menos 32, menos o 23.
Como o discriminante aqui deu menos 23 e a gente sabe que esse valor é menor do que zero, ou seja, negativo, o que acontece é o seguinte, não há, ou seja, não existe raízes reais. Tá? Pessoal, só para deixar claro aqui, ó, se não existem raízes reais, não quer dizer que não existem raízes. As raízes, elas existem, tá? Mas são duas raízes imaginárias. E números imaginários, isso pertence ao conjunto dos números complexos, que aí daí é outra aula que a gente vai estudar. Beleza?